Boa tarde, ouvintes da Rádio Estação 75 do programa Samba aí, onde estou com ele, Wilson Soares, Wilson Malícia, voz marcante do grupo Malícia, artista solo, um dos maiores nomes por trás do Pagode 90 e do projeto Deck 90. Wilson, boa tarde, muito bem-vindo à Rádio Estação 75. Obrigado por essa oportunidade desse bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Prazer imenso estar aqui no Sambaí, falando com você, falar um pouquinho para a galera da minha trajetória. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Vamos que vamos. Show. E o senhor, então que já começar assim, já entendendo um pouquinho, como foi que surgiu o convite para você ir para o Grupo Malícia, né? E em que momento e o que isso representou para você na sua vida, tanto profissional quanto pessoal? Poxa, o Malícia foi ali na década de 90, ali meados de 94. No finalzinho de 94, eu recebi o convite para tocar violão e acabei mandando uma música para o Learte e ele gostou da voz, né? Então foi quando eu entrei já cantando no grupo Malícia. Não era nem esse o propósito, mas acabou que Deus abençoou que deu certo essa parada assim da voz, né? E já gravei vários discos. Para mim foi um divisor de águas assim na minha carreira, né? Eu nem almejava tanto sucesso na época, eu sempre costumo falar isso, né? E de repente, quando eu fui ver, eu já estava com a música na rádio, participando de televisão, e então marcou muito, foi muito bacana assim para minha carreira. Que show. O sucesso do Grupo Malícia, os vários que emplacaram, né? Entre eles aí dos anos 90, Sentinela, Primeiro Beijo. Sentinela foi o primeiro sucesso. Isso, Sentinela foi a primeira música a ser divulgada, ah, foi em 95. A gente era de uma gravadora regional ainda, que era Cascatas, e colocou a música para tocar e a música com um mês já estava em primeiro lugar em várias rádios de São Paulo. E o sucesso foi tão bacana assim, que mesmo sendo uma gravadora regional, que trabalhava só aqui em São Paulo e na Grande São Paulo, essa música acabou ultrapassando as fronteiras, tocou em várias rádios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, de tão sucesso que foi a música, né? A galera, porque São Paulo naquela época tinha muita referência. Os grupos de pagode, as rádios que executava pagode, eles vinham ver o que estava acontecendo aqui em São Paulo, né? E aí foi quando, assim como Malícia, como outros grupos, acabou despontando aí por esse tipo de trabalho. Foi bem bacana. Chinela, música boa. Leandro e Arte. Que show. E o primeiro álbum que você gravou com Malícia foi o Sétimo Céu, correto? Não entendi. O primeiro álbum foi o Pagode Cafiné, que foi esse. Não, esse daí foi o segundo, né? Porque o segundo, porque no Pagode Cafuné, que foi o primeiro disco que eu gravei, foi disco ainda, era vinil, depois virou CD. A gente cantou Sentinela, Bonança, Eterna Lua de Mel e Sempre Vai Haver Amor, que foram as músicas de sucesso do grupo. E aí depois a gente gravou o Sétimo Céu pela mesma gravadora, e aí foram outras músicas dessa época aí. Certo. E aí, desse álbum, o Sétimo Céu, a música que foi mais sucesso se foi Primeiro Beijo. Primeiro Beijo, né? Isso, mas tocou outras músicas também, como Nada Vai Me Separar, Eterna Procura. E depois o Primeiro Beijo veio e arrebentou, né? Foi que levou o grupo Malícia a trocar de gravador, a gente foi para uma multinacional e estourou no Brasil inteiro. Que show. E assim, o som de vocês o som dos anos 90, na sua opinião, o que fez desse o lance do pagode anos 90 se ter o sucesso que teve? Eu vi você falar numa outra entrevista, algum tempo atrás, aí lá pro Júnior Belo, das diferenças entre os grupos, né? Um era mais aquele lance da roupa, o outro era a batucada. Você acha que isso influenciou muito na trajetória dos grupos nos anos 90? Com certeza. Eu costumo dizer que os anos 90 ele teve muita identidade da parte dos grupos. Quando eu falo identidade, no contexto geral. Cada grupo tinha o seu estilo de roupa, cada grupo tinha o seu estilo de música, cada grupo tinha sua identidade vocal, né? Então eu acho que isso que fez a diferença.
Cada cantor tinha um timbre diferente, você escutava ali um cantor, você já sabia quem era, o tipo de música que ele cantava, você já sabia, os arranjos, você já sabia. Malícia foi um grupo que teve vários tipos de arranjos diferentes, né. Primeiro foi o Leandro, depois veio Christian, depois Gil do Hora, J. Moraes. Então, era muito conhecido como um grupo romântico, né. Embora em alguns momentos a gente gravou no álbum algumas músicas alegres, mais para cima, com histórias diferentes, com participações diferentes, o romântico mesmo sempre foi o forte do Malícia. É, eu falo porque eu sou pouco fã, viu? Mas eu tenho 2 álbuns, Alguns festivais se a diferem. história esse daqui, o Sétimo Céu, assim, eu tenho uma história muito bacana em relação a ele. Quando esse disco lançou, né, Sétimo Céu, cara, eu trabalhava ali no bairro do Limão, e eu lembro que eu corri pra porta da loja, esperando a loja abrir, porque ia ser lançado naquele dia o disco, cara. Eu fui, acho que o primeiro a comprar o disco na loja de vocês. Caraca, velho, que bacana, que prazer falar com você, Marcelo. Obrigado pelo carinho, hein, desde sempre. Poxa, cara, eu que tenho essa honra, pô, de ter a oportunidade de bater um papo com você, porque foi referência pra mim também nos anos 90, né? Também tive Uhum. esse momento de ter grupos de pagode. E aí eu vou te mostrar uma outra coisa, que aí você falou das referências dos grupos, né? Será que o Malícia era referência? Caramba, rapaz. Sou eu aí? Não, cara, sou eu, mas assim, eu gostava muito do teu estilo. Que legal, cara. Ó, só quando você vê, eu confundi, achei que era eu, pô. Você vê, eu gostava muito desse lance da boina, cara. Aquilo pra mim foi fantástico, o colete. Caramba, até o negócio do cabelo, né? Fé, né, com o cabelinho. Teve uma época que eu usava cabelo grande, eu raspava dos lados e ainda pintava aqui de zoininho, assim. Muito legal, cara. Então, assim, pra mim, o Malícia, Arte Popular, o Catinguelê, Sensação, sempre foram grupos que foram muita referência pra gente, além, lógico, né? Dos tradicionais de grupo de samba, mais o pagode mais raiz, samba mais raiz, nem fundo de quintal, Bete, Almir, mas pela essa questão que você falou de identidade com cada grupo, né? Eu gostava que você falou, o Malícia tinha um lado muito romântico. Tem uma música em particular do álbum 2 de vocês, que foi a música que foi a de trabalho foi Anatomia, né, que foi do Chico Rock, não é isso? Foi. Anatomia. Arranjo de Jota Moraes. Linda essa música. Isso, mas tem uma música que pra mim, que é sua, que é alguém especial, que é o nome do álbum. Cara, essa música pra mim ela é fantástica, pra mim essa música aqui, ela deveria ter sido a música de trabalho de vocês. Sim, naquela época as gravadoras influenciavam muito, assim, nas escolhas de repertório e tudo mais, né? E nessa época o Chico Rock, ele estava muito em alta, ele estava estourado com Só Pra Quando Febre A, Depois do Prazer, sabe, essas coisas. Então o cara estava com muita moral lá. E a gravadora, não, mas tudo bem, vamos acreditar nessa aqui e tal. E até a gente para não se indispor com o presidente, com o marketing da gravadora, a gente, não, vamos embora e tal. E acabou sendo Anatomia, mas muita gente sempre me falou, né? Que Alguém Especial realmente era uma música muito diferente, uma música que tinha muito sentimento envolvido ali, né? Sim, Uma música que eu tive o prazer de compor com mais alguns parceiros, que eram o Amintas Brasileiro, o Ferrugem, o saudoso Wagner Sete. Música muito bem elaborada e quando a gente escolheu o Rio do Hora para produzir, ele já sabia que essa música era a música que a gente mais gostava e tal, tanto é que passou a ser a música que ele também mais gostava. Então ele colocou arranjos de cordas, colocou gaita, assim, até hoje eu falo assim, caramba, essa música era para ter tocado na rádio, que a gente ia ser um divisor de águas no pagode, né? Que era além de uma música que fala de amor, tinha um arranjo bem arrojado, uma coisa bem diferenciada, ia levar o pagode para um outro patamar, né? Mas não foi do jeito que a gente esperou, né? Aí acabou indo na Anatomia, que também é, acabou dando assim essa diferenciada no estilo, né, do pagode, que todo mundo falou, poxa, eles vieram com umas cordas aí agora, que o J. Moraes fez aquele arranjo de cordas, aquela coisa meio tango no começo e depois eu cantando lá com violão, ficou muito bacana também a Anatomia. ficou show. E foi um trabalho, como você mesmo disse, né, com um time de peso na gravação, né? Foi, Tanto nossa, só ali, ó, tanto na parte de cavaco, violão, baixo, bateria. Você começa a ler
a parte dos disc integrantes que fizeram a gravação do disco, fala, nossa, não tinha como sair errado esse disco, né? Não, esse disco aí foi sensacional. Uma pena que ele não foi tão bem divulgado, mas foi um disco sensacional. Assim, acho que foi, musicalmente falando, acho que foi o melhor disco da minha carreira. É. Foi assim, esse disco, eu percebi que você tem, acho que 4 composições suas nesse disco, né? Foi o disco que você mais compôs? Teve mais música sua no Grupo Malícia? Foi. O Alguém Especial foi o disco que mais entrou, foi o álbum que mais entrou músicas minhas. Eu tava numa fase assim, de compor e entrou Foi Demais, puxa vida, Alguém Especial, Mulher Fatal, que era um meio um pago funk, mas um pago funk tá de funk de verdade mesmo, né? Aham. É, nada contra esse funk de agora, mas era aquele outro funk mesmo, Era da década de diferente, né? 70, 60. Aí a gente convidou o Claudinho Bochecha, que tinha uma afinidade com a gente. Eles cantaram com a gente. O Claudinho ainda era vivo e cantou com a gente uma música que a gente compôs, eu e Wagner Sete. Bem bacana, assim. Que show. E você participou de 5 álbuns do Malícia, é isso? Sim, foi o Pagode Cafuné, Sétimo Céu, Alguém Especial, um disco chamado Malícia e o da Pagodeira. Foram 5 álbuns. E desses 5, e assim, ó, além desse, né, que eu acho que Alguém Especial foi muito especial pra você por ter tido 4 composições suas. Teve algum outro álbum que assim marcou muito pra você? Falou assim, cara, isso aqui é um divisor de águas no meu trabalho? Ah, sem dúvida nenhuma, o Pagode Cafuné, né? Que o Leandro produziu, que é o primeiro meu com Malícia, né? Acho que isso aí foi divisor de águas no meu trabalho, porque ele me tirou do anonimato, ele já me colocou ali na cara do gol para cantar. Uma coisa que eu sempre tinha nos grupos de antigamente, que eu tocava antes do Malícia, os caras falavam, meu, você tem que cantar, você é uma voz bonita. E eu não queria saber de cantar nada, eu queria saber só de ficar tocando violão, sem muita responsabilidade, mas quando eu estou no Malícia não teve pinote não, teve jeito, teve que foi na marra mesmo ali. E aí, pós-Malícia, você já foi direto trabalhar como banda no Arte Popular ou você começou algum trabalho solo antes de integrar a banda? Não, eu fiz um trabalho solo primeiro, só que não gravei nada também. Fiquei vivendo da história mesmo, do legado do Malícia, cantando os meus sucessos aí pelo Brasil afora, durante um bom tempo. E depois que eu fui fazer uma turnê com o Learte, e depois o Arte Popular me chamou para entrar e fiquei lá, trabalhando. Foi quando eu, nesse período, resolvi fazer o outro lado musical meu, que era de tocar mesmo e tal, adquirir mais experiência. Aí fui fazer faculdade, terminei a minha faculdade de licenciatura, depois eu fiz um mestrado pela Universidade Funiber de Porto Rico, e fiquei lá por 5 anos como músico, e os pós-5, mais 5 anos como arranjador do show, né? Eu era o diretor musical lá, do show só, né? Eu que criava o espetáculo musical lá da rapaziada lá por um bom tempo, adquiri muita experiência, foi muito bacana para mim. E depois eu recebi o convite do Deck 90. Aí entrei no Deck 90 com o Sandrinho, com o Mito. Tivemos uma experiência muito bacana de 2 anos juntos, gravamos um DVD, um audiovisual muito bacana, com participação do Sauradinho, do Na Hora H, do Vitinho do Rio de Janeiro, do Dodô do Pichote. Foi um trabalho bem bacana que está registrado. É só colocar Deck 90 no YouTube que tem lá. Muito bacana. Aí assim, você falou desse projeto Deck 90, e assim, muitos grupos se fizeram na época, e muitos artistas, né, você, que nem você falou, você, o Sim, você, o Sandrinho, e o Mito, e tem o lance lá do Salgadinho, o Márcio Arte, né, e o Krigor, tiveram vários projetos assim. E o que que você, o Sim, acha que falta para esse pagode 90 voltar com força, assim mesmo? Na sua visão, o que que falta para poder decolar esse projeto novamente? Cara, eu acho que, para ser bem sincero, cara, mais união da própria rapaziada mesmo, de levantar a manga e combinar todo mundo. Ó, rapaziada, ó, existe uma parada aqui,
E eu acho que se a gente for por esse caminho, vai dar certo, vamos se dar as mãos, vamos se ajudar um ao outro. Eu acho que tem tudo para dar certo. Apesar que assim, cara, eh, os anos 90 ele não volta mais, né, aquela fase, dos anos 90 era tudo muito diferente de hoje. Aquela época a gente tinha gravadora que fazia tudo por nós. Hoje que todo mundo, cada um tem que, né, fazer a sua parte, né. E eu acredito muito assim, de que cada um tem que fazer a sua correria, o seu segmento, correr atrás do seu, mas poderia ser um pouco mais assim junto, rapaziada, ó, vamos fazer projetos, vamos fazer coisas juntos, igual eu fiz com o Sandrinho e com o Mito, igual o Salgado faz, com a Casa do Salgado. O Salgado é o cara que mais faz, que mais une a rapaziada nessa nessa vertente que você perguntou aí, da sua pergunta. Ele tem a Casa do Salgado, ele leva todo mundo lá. Eu já participei, ele convida todo mundo para fazer. Acho que esses tipos de projetos que é bacana. A gente, quando gravou o deck, a gente trouxe ele para gravar com a gente, ele aceitou de bate-pronto. Eh, agora tem um projeto do Netinho, do Márcio e o Krigor, né? Que estão junto lá. Só que aí lá são mais eles mesmo que fazem o segmento. É, então, acho que assim, é um todo, né? Que nem agora eu tô com o meu projeto. Agora eu agora, no momento, não consigo aceitar convite nenhum de ninguém, de nenhum projeto, né? Porque agora eu tô correndo atrás das minhas coisas, do meu projeto, do Luau do Wilson, que a gente teve o prazer de gravar, que a gente vai falar já já. Mas essa união não pode parar, saca, velho? Eu acho que tem que ter realmente esses feat de gravação, de você convidar um cara para participar de um feat com você, de uma música no estúdio ali, o outro chamar você para ir na dele. Eu acho que falta mais isso para os anos 90, porque hoje em dia você vê aí, ó, quem tá fazendo isso é a molecada que tá chegando. Eles pegam músicas do pagode 90 e fazem feat um com o outro e vão se disputando. E a rapaziada dos anos 90 não tá fazendo isso, entendeu? Eu acho que se a gente começar a fazer mais esse tipo de coisa, eu acho que fica legal. Eu acho que dá mais visibilidade, traz mais à tona a coisa. Se vai virar ou não, aí eu já não sei, porque tá tudo muito diferente, né, cara? Hoje em dia todo mundo, cada um tem que correr por si, né? Então é uma coisa meio complicada de falar isso aí. Mas sabe o que eu vejo assim? Uma coisa que eu olho assim, eu penso que poderia ser diferente com o pessoal do pagode 90, por exemplo, você pega os sertanejos, né? É, Chitãozinho e Chororó, o Leandro, né? Zezé de Camargo, e eles sempre estão mais próximos e trazendo a rapaziada que tá aparecendo. Vocês, né, se de repente tivesse um pouco mais dessa proximidade devido, lógico, a gente tem os compromissos que você falou que você está com o seu projeto, às vezes não consegue tá se deslocando para fazer um outro projeto desse. Mas os que conseguem, será que não seria interessante, além de trazer vocês, começar a trazer essa rapaziada? Porque, de verdade, eu vou falar uma opinião que eu vejo assim, tudo certo com o que está acontecendo no pagode hoje, mas assim, não vejo muita referência. Você vai conversar com a rapaziada do pagode hoje, muitos caras não sabem o que foi uma Alícia, não sabem o que foi um arte popular, não sabem o que foi um sensação. Então, o que acontece? Todos esses grupos que você citou, meu, fazem mais de 20 anos, né, que a gente fez sucesso. Então, muitos desses que você fala da molecada de hoje, é outra galera já, entendeu? E eu acho que isso é super normal, entendeu, Marcelo? Porque a minha referência, por exemplo, né, era Fundo de Quintal, Zeca, o Miguel Neto, Beth, Ivone Lara. Isso porque a gente ia atrás, não porque os caras estavam estourados. Entendeu? Isso porque a gente ia atrás. Então, cabe a essa galera ir atrás dessas coisas, mas a galera escuta hoje, mais Sorriso Maroto, Turma do Pagode, que foi o que eles aprenderam, né? Quando eles começaram do pagode, eles estavam ouvindo essa rapaziada. Então, é a questão mais de cada um ir atrás, assim, saber o que foi a fundo mesmo. Só que aí, cada um, né? A gente não pode chegar e obrigar a rapaziada a fazer o que a gente acha que é certo. Mas, eles também tiveram essas referências de mais pra frente, né. Pô, você pode ver, quando você pega um moleque de 20 anos aí, cara, ele não é nem nascido quando tá fazendo sucesso, então não dá pra gente cobrar, entendeu. Então a gente tem que respeitar um pouco, assim, eu também, o tempo, eu tenho essa consciência, entendeu. Eh, Às vezes eu chego pra tocar no lugar, tem grupo assim, meu, que os cara
praticamente nem sabe quem eu sou direito, assim, sabe? Aí só depois que eu começo a cantar uns hits, aí os moleque vê a vibe no palco, a experiência e tudo, aí depois os moleque fica, ó, mano, da hora, hein, meu, não sei o quê, poxa, agitou a galera e tal, não sei o quê, que bacana, aí começa a seguir né, porque o mercado também é muito grande, é muito vasto, né, cara? Então eu penso que sim, né, eu tenho essa consciência da época que eu fiz sucesso, né? E que a gente é referência para muitos aí, mas não são para todos, né? Não são para todos. Então, E eu eu sinto penso assim, né? falta disso, como você falou, realmente, eles estão aí por mérito, né, alcançaram de alguma forma por mérito tá onde estão, mas eu sinto essa falta dessa referência. Por exemplo, eles mesmos estão nas casas tocando, é buscar o contato com vocês, de repente, "Ah, vou fazer um show numa casa hoje de referência", por exemplo. Cara, quem que eu posso levar de um artista dos anos 90 que foi referência? Pô, vou levar o Ilsinho, vou levar o Mito, vou levar o Sandrinho, vou levar o Krigor, vai buscar, ir atrás desse pessoal e levar, porque é o que você falou, muitos nem sabem quem são, mas eu acredito que se eles buscarem as referências e levarem vocês com eles, cara, acho que vai ser muito melhor para eles também isso, entende? Sim, sim, mas é que é complicado, viu, cara, falar de mercado hoje em dia, né? Não é só o grupo que precisa levar a gente, tem os donos da casa, e nem todo mundo pensa assim dessa forma, entendeu? Dessa união toda, sabe? Que você fala, se fosse assim, tava bom. Se fosse assim, até os dos anos 90 que tá estourado ia trazer a gente também, mas não sabia que não acontece nada disso. Cada um tá correndo atrás do seu e a vida que segue, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É assim, hoje o mercado é isso, cara. Cada um tá correndo atrás do seu. Não tem muito esse negócio, para ser bem sincero para você, tem muito esse negócio de ficar, vamos, ou o Ichinho tá ali, ou fulano de tal tá ali, pô, eu tô aqui, os caras tá aqui, vamos puxar. Isso não existe, cara. Isso não existe no pagode, não. O sertanejo existe, mas no pagode esquece. É uma Não, pena. não querendo ser polêmico, tá, gente? Mas é a pura realidade, tá? Hoje em dia, às vezes, por exemplo, você convida um cara para gravar no seu audiovisual, mano, esquece. Por exemplo, você vai chamar um cara que tá lá em cima, eu no meu caso, na minha realidade hoje, no cenário. Eu posso gravar um trabalho maravilhoso. Você chamar um cara ali e vai olhar meus números lá no Spotify, se ele falar assim, meu, eu tô muito acima disso, pra que eu vou fazer um negócio com esse cara? Agora, se for um cara que tá melhor que ele e o cara chamar, porra, aí ele vai na hora, entendeu? E é assim que funciona. É negócio. Hoje em dia é negócio. Não tem negócio de coração mais não, filha. Mas é uma pena, porque assim, quando eu falo das referências, né? O cara, beleza, ele tá lá vendo as visualizações que ele tem, número de seguidores, tal, tal, tal. Aí, hoje, como você falou que não, já, né? Sabe que não tem muito trabalho das gravadoras, é você brincar como você falou numa outra entrevista aí, né? Você é no Gugu, mais um, quantos discos de ouro, quantos platina? Sim, bastante coisa. Você vê uma história bacana aí. E assim, a gente é feliz assim, então não tô reclamando disso aí não, tá, gente? Porque é verdade. Assim que tá a vida, a gente tem que se adequar à maneira que tá mesmo, tá? A gente não pode atribuir o nosso sucesso porque um cara fulano de tal, ciclano não tá ajudando. Não tem nada a ver isso aí, tá? Cada um tem que fazer a correr atrás do céu. Tanto é que eu tô lutando aí, tô na minha correria, querendo, buscando meu lugarzinho aí ao sol novamente. Muita gente me conhece, eu vou tocar nos lugares, a galera me recebe de braços abertos. Quando eu canto, a galera canta. Eu sou feliz demais por minhas músicas terem 30 anos de história e até hoje a gente canta na roda de samba, até hoje você liga a rádio está tocando. Eu acho que para alguém conseguir fazer essa proeza aí, depois dos anos 90, esquece, não vai fazer não, cara. Eu não consigo ver hoje a música que toca hoje, tá tocando daqui 30 anos, não consigo ver isso na rádio, eu não consigo ver. Agora, no meu caso, eu gravei em 94, cara. Tenho certeza que hoje, em algum lugar do Brasil, tocou minha música. Em vários lugares do Brasil tocou minha música. Vira e mexe, a galera tá aí assim, ó, no Stories. Pô, essa aqui é a relíquia, hein? Poxa, isso aqui bate uma saudade. Posta lá, tocando na Trans, tocando na 105. Tem nego que me manda de Porto Alegre, do Norte, do Nordeste, o Brasília. Os caras vira e mexe, tá me mandando coisas aí. Ó, que tá tocando aqui na rádio tal. Porque é sucesso de verdade, né? Então a gente fica feliz por isso e agradecido pra caramba, cara. É.
Eu falo que muitas dessas referências é passado também, né, de geração, que nem, o que eu colocava para meus filhos escutarem e escutam até hoje comigo, que nem eu ouço muita coisa do pagode 90, muita coisa antiga do samba, então assim, as referências que eles têm e que eles ouvem, é o que eu ouço. Eu acho que às vezes faltou isso também para algumas gerações aí, alguns pais que de repente curtiram o pagode anos 90, mas aquilo para eles foi um momento, porque assim, você busca histórias. Cara, tem muita coisa que você começa a lembrar e passar, eu falei assim: "Ó, nessa foto que eu te mostrei, essa foto fica na estante da sala. Isso aqui foi em 96". Caramba, bicho. Então Que assim, legal. cara, hoje nós estamos na era digital, tudo no computador, tudo isso e aquilo. Tá aqui, ó, 2 álbuns, 2 CDs e tá aqui intacto, sabe. Então isso eu falo: "Cara, é mostrar que nem antigamente o pessoal cultivava muito a questão do LP e tá voltando e gosta". Essas coisas, se a gente quiser que a nossa cultura musical, a nossa essência, que é o samba e o pagode, ele sobreviva, eu acho que vocês, o pessoal mais antigo, esse pessoal não pode sair do esquecimento de ninguém. Mas é o que você falou, em algum lugar a sua música tocou. Músicas tocam hoje, daqui a 3 meses já não tocam mais. E às vezes nem todo mundo Exatamente. conhece mais, né. Exatamente, é assim, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu tive o privilégio de viver os anos 90, eu tenho o privilégio de ouvir minha música, eu tenho o privilégio de, mesmo depois de toda essa mudança visual que eu tive, a galera me vê assim e me reconhece. Assim, hoje eu consigo andar no shopping, hoje eu consigo, não é igual nos anos 90, não tinha nem a mínima condição de eu sair, a galera não tinha ideia, mano, era televisão, a galera só via você na televisão, quando se via pessoalmente era aquela loucura. Hoje não, hoje está muito mais um pouco normalizado essa questão. A internet, ela meio que normalizou um pouco o artista, porque a pessoa vê a hora que ela quer. A pessoa quer me ver, quer ver eu trocando ideia, vai lá na live do Sambaí e tá me vendo, falando, tá conhecendo o jeito que eu sou, ela começa a entender mais um pouco sobre a natureza do artista, a personalidade do artista. Naquela época dos anos 90, era a televisão, e a gente falava isso aqui só, o Gugu fazia uma perguntinha pra gente, ou o Faustão, mal a gente conseguia falar lá, porque tinha que ser rápido, né, a parada. Então todo mundo que ouvia tinha uma imagem, construía a própria imagem que ela queria do artista. Então, às vezes, que acontecia algumas paradas muito loucas, assim, que eu ficava perto de alguém, começava a trocar ideia. Eu sou um cara que eu sou sério, mas ao mesmo tempo eu sou muito engraçado também. Sou muito zoeiro e tudo mais, né? Minha idade aqui, mas o meu espírito é de molecão ainda, né? E às vezes eu estava conversando naquela época mesmo ainda, conversando com alguém, sabe, pô, meu, eu pensei que você era todo manhoso, para de cantar janela, você é mó engraçado, você não tem nada a ver com aquele negócio que você canta, né? E é isso. Hoje não, hoje a galera já me vê, já vê eu falando de música, já vê a pessoa já me vê como aquele cara um pouco mais sério, assim, né? E alguns que me conhecem sorriem o tempo todo quando tá perto de mim, porque eu sou sempre muito engraçado, muito alegre. E é isso, né. Hoje em dia, isso faz com que a gente acaba ficando mais próximo e normal, no sentido da palavra, entendeu. Porque antigamente não, antigamente você aparecia só na televisão. "Puxa, aquele cara", aí quando eu via alguma pessoa no show mesmo, pois até os shows hoje é diferente, cara. Antigamente eu lembro, cara, que era um monte de segurança, porque as meninas queriam ficar agarrando a gente, aquela histeria toda. Hoje você vai num show, você anda no meio do povo ali, até gente famosa mesmo, você vê entrando no meio do povo e a galera não fica naquela histeria mais, naquela loucura de querer ficar pegando, de ficar puxando o cabelo, de machucar você, rasgar sua roupa, né. Hoje em dia a pessoa entra ali, todo mundo olha, o cara que vai cantar aí, pô, posso tirar, o máximo que vai acontecer é pedir pra tirar uma foto mesmo ali. Ou ficar chorando ali, mas não aquela loucura, né, de antigamente. Cara, antigamente era barra pesada, antigamente era loucura. Então, Foi uma geração que foi muito privilegiada, viu, cara. Eu falo que foi, cara, E foi uma foi. geração que foi muito privilegiada. Hoje essa geração ela tá mais madura, muito com os filhos, muitos com netos aí, mas quem teve o privilégio de viver esses anos 90 e de curtir tudo que vocês proporcionaram aí pra gente, questão de música, de qualidade, né, cara? Foi uma coisa fantástica. Isso, como você falou, pode não voltar, mas eu acho que da memória de ninguém, Pagode 90 vai sair, acho que nunca mais da memória das pessoas, cara.
sai nada, esquece, isso aí vai ficar para sempre, né? Foi uma coisa muito grandiosa, foi uma coisa muito bacana. Oi, sim, e assim, e as suas referências artísticas aí fora do pagode, você escuta e se inspira em alguém assim atualmente para você poder compor, para você criar seus repertórios? Não, hoje não. Eu sinceramente, antigamente eu tinha minhas referências, que eu trago até hoje, mas para coisa de música mesmo, sabe? De tocar violão, de Djavan, aí depois eu escutava Jorge Simas, escutava uns outros cara que tocava violão, que eu gostava. Hoje eu escuto de tudo, né, cara? Milton Nascimento, Elis Regina, eu gosto dessas coisas aí. Só o grupo Só Preto, Sem Preconceito. Eu tive o privilégio de cantar com os caras há um tempo atrás num projeto ali, Zeca. É, e hoje, assim, atualmente, eu escuto muito pouco rádio. Acho que não só eu, como várias pessoas, acho que escuta muito pouco. Eu só escuto rádio mesmo quando eu tô no meu carro ali, né? Hoje eu estava pensando numa parada muito louca, que meu filho, ele pega, de vez em quando ele pega meu carro aqui para fazer ele tem o carro dele, mas de vez em quando meu carro tá mais fácil para sair, aí ele pega o meu, e aí põe as rádios dele lá, né? E eu já estava ouvindo uma rádio de pop, eu falei, poxa, velho, faz mó... E quando eu coloco, eu falei, já veio com essas músicas dele, já vou e coloco nas minhas, né? Aí hoje eu pensei de falei, pô, mas deixa eu ver, porque esse menino, deixa eu ver como que tá o gosto musical desse menino aí. E é a molecada, mano, ouve coisa pop, essas paradas assim, sabe? Eu falo, isso é legal e a gente tem que respeitar, né? Aí eu falo, que isso é legal também, deixa eu escutar um pouquinho disso, né? Aí tava tocando Bruno Mars, essas paradas na rádio, sabe? Que é legal, é bacana. Agora, para compor, meu, não tem muito essa de. Porque praticamente hoje as músicas, cara, é mais feita sob encomenda mesmo. Raramente eu começo uma música. Vira e mexe, os compositores, eles mesmos chegam em mim. Oi, senhor, quer terminar? Tô com uma primeira aqui, você não quer terminar? Pô, tá faltando refrão, tá faltando meio, ou tá faltando começo. Aí eu vou lá, escuto, é mais aquela coisa técnica mesmo, sabe? Eu escuto o papo que o cara falou ali, eu falo, então cabe essa ideia aqui. Aí eu vou lá e ganho inspiração, né? Você vai lá com a melodia, escuta a melodia. Eu faço muita coisa tecnicamente mais, mano. Por exemplo, eu escuto o que o cara cantou, o que o cara tocou, e, e ali eu falo, pô, preciso fazer alguma coisa que aproxima nisso e a letra também tem como dizer com aquilo. Aí eu vou e faço. Aí mando pro cara, o cara, putz, mano, era isso mesmo, mano. Mandei com os três caras, os caras não conseguiram fazer, tal, né? Porque eu faço um trabalho muito bacana de guia para compositor. Na pandemia, quando a gente parou de tocar, eu falei, eu preciso, mano, eu preciso levantar uma grana porque as contas não vai parar de chegar, né? O trabalho parou, mas as contas não vai parar. Eu tive essa ideia de fazer guia para compositores. Né? Que muitos compositores têm o sonho de ter sua música ali, pronta para um formato melhor, mais audível, mais organizado para ele mandar para os produtores, mandar. E aí eu tive essa ideia. E aí eu lancei na internet, Marcelo, até hoje eu estou trabalhando com isso, cara. Foi Até legal, hoje eu você me faço contou guia uma para história. Um compositor. rapaz, acho que um pedreiro de Pernambuco, não foi? Que te mandou e ele falou que ele tinha um sonho da música ser produzida por você, mas ele tava sem grana e aí você Oi, cara. depois e produziu. Como foi a repercussão disso pra você, assim? Não em questão sentimental, porque o que você fez de coração, com certeza. Mas assim, para essa pessoa, né? Ela, o que que você achou que para ela foi isso? Foi só o momento? Ela guarda, será que isso como, putz, cara, eu tive uma música minha, por mais que não tocou, não foi sucesso, mas foi produzida por um cara que é uma referência para mim. Ah, meu, com certeza eu marquei na vida desse cara, meu. E é isso que a gente sempre vem fazendo, vem tentando fazer, buscar isso nas minhas aulas, né? Não é só sucesso, né? A sucesso que eu digo de estourado, né? Às vezes a pessoa fala, você é um cara que se considera um cara de sucesso? Eu não considero, cara. Eu considero porque através da minha música, em todas as outras vertentes que eu atuo, ela vem tocando o coração de. Mano, eu tenho aqui, ó. Porque como as guias são, só para você entender, como as guias tem que ser coisa rápida, então eu não entro no programa para ficar escrevendo as partituras. Meu, eu escrevo, amor, eu tenho 3 ou 4 cadernos lotados de guia que eu fiz, cara. E detalhe, tá? Tipo, tem folhas que eu economizo, que é 2 em uma folha, então é muita coisa. Foi muita gente, assim, que tem a minha música gravada. Eu já tive cara que mandou áudio chorando, assim, de verdade. E você fica até com um pouco
Porra, mano, fiquei até meio, sabe quando você fica sem jeito, assim, de: "Pô, o cara tá chorando de verdade aqui, cara", né, por conta que eu catei a música dele e escrevi o arranjinho, fui lá, gravei, coloquei minha voz e mandei pra ele mandar pra outra pessoa na minha voz e o cara: "Pô, mano, não acredito, cara, que minha música tá na sua voz e tal". Então, assim como esse cara, todos os outros caras que eu passei, eh eh, de uma forma ou de outra, eu entrei no coração dessa pessoa, na consciência dele, ele sempre vai estar lembrando de mim. Os alunos, os meus alunos que eu dou aula também, de uma forma ou de outra, às vezes eles falam, né, eh: "Ô professor, obrigado por tudo, mas eu não vou conseguir permanecer, agora eu estou com um pouco de dificuldade de pagar, não sei o quê". Aí eu sempre falo, né: "Pô, imagina, a gente está aqui de portas abertas, espero que eu te tenha contribuído para sua música, né, de uma certa forma". Aí eles: "Poxa, não tem nem o que falar". Então, meu, essas coisas vai marcando um aqui, outro ali, fora as minhas músicas que até hoje toca aí, que a galera me chama, fala: "Poxa, Cilcinho, pô, essa música eu lembro da minha velhinha que não tá mais aqui, eu lembro de um". Esses dias eu fui levar meu carro no mecânico, cara, e o cara falou, "Mano, a gente conversando e tal", e eu falei: "Eu também toco, tal". "Você toca o quê?". "Eu toco pagode, não sei o quê". Aí o cara falou, eu tocava no grupo Malícia, mano, eu era o cantor. Ele falou: "Mano, você não era o cara que cantava essa música não", eu comecei a cantar Primeiro Beijo. Aí eu falei: "Não, sou eu mesmo". E, mano, essa música é a música minha e da minha mulher, quer ver só? Aí ele mandou um áudio pra mulher dele, na minha frente, ó, só pra você ver que eu não tô mentindo, porque esse cara quer provar pra você que não é caô, né, que às vezes tem cara que inventa, tem um monte de cara que: "Ah, não, que não sei o quê", ele falou assim: "Ô vida, qual que era aquela música que é a música da gente? Só soltou essa". Ele não falou que estava comigo nem nada. A mina mandou o áudio cantando a música, mano. Então para você ver como que as coisas funcionam, né. Então, a gente vai deixando esse legado, isso para mim é que é sucesso, cara, tá podendo impactar a vida das pessoas através da minha música, através dos meus ensinamentos, né, e a gente tá buscando aí, tá buscando, estamos com um trabalho novo agora, você está sabendo, né, do Luau do Ursinho, né? Sim, sim, eu estava vendo nas entrevistas que você falou que estava da gravação do ao vivo. E eu ia até fazer a pergunta depois sobre outros trabalhos que você já começou a fazer, mas me fala um pouquinho desse ao vivo. Então, esse é o na verdade, depois que eu saí do Deck 90, a gente ficou um ano parado, assim, sem gravar nada, né, ficamos fazendo o trabalho e depois eu entrei na produtora M-Music, que é meu parceiraço, Marcel Buscemi, que é uma pessoa que merece todo o respeito pela pe por pela pessoa que ele se transformou nesse decorrer desse 1 ano que a gente está junto. Aí eu comecei dando aula para ele, e ele é empresário, ele falou: "Pô, como que ele tá cuidando da sua carreira aí e tal?". Eu falei: "Putz, será que eu encontrei um cara aí pra um investidor aí que eu tanto tô precisando?". E aí ele: "Pô, vamos bater um papo". E aí, cara, a gente fechou um baita negócio, ele chegou com os recursos para que eu pudesse estar gravando um primeiro trabalho que foi a música Dei Amor e Volta para Falar de Amor do Learte, que está em todas as plataformas digitais, que tem o videoclipe no YouTube, e depois a gente na sequência já veio com o Auricinho. E nisso, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, o Marcel ele estava estudando, cara. Ele foi fazer aulas de como que funcionava as plataformas, que ele não era do ramo da música. Ele foi estudar e hoje ele tem um selo, que é a N-Music, ele tem outros artistas que tá vindo, porque tá vendo o trabalho que a gente tá fazendo, embora a gente não tá naquela sessão toda, mas o pessoal vê, as pessoas vê, cara. Pô, o Sim tá com um projeto bacana, aí tivemos esse nesse decorrer que ele abriu esse selo, que ele foi estudar como funcionam as plataformas digitais, como funciona para liberação de música. Mano, o cara estudou e se transformou numa outra coi até a forma de falar do cara mudou. E ele montou uma gravadora, e aí a gente teve essa ideia de gravar um projeto, valendo mesmo. Aí eu falei: "Meu, acho que tem que ser o Luau do Ilsinho, que é com um pagode meio que o luau". Aí contratamos uma mina que faz da MTV, a Tati, e ela fez um puta lance legal, depois você dá uma conferida, você que está ouvindo também, vai lá conferir no canal do YouTube, Luau do Ilsinho, tá completo hoje já no YouTube, também, né, em todas as plataformas digitais. Eu tive o prazer e privilégio de produzir todo esse trabalho, porque eu sempre tive uma coisa muito assim: "Ah, meu, quando é para os outros eu faço, quando é para mim", eu ficava, sabe quando você treme? Tipo, eu tinha o respeito com a minha própria voz, assim, sabe, falando: "Não, já pensou se eu faço um negócio minha boca pra cantar, meu, eu tô com medo e tal", mas sempre quando eu fazia para os outros, ficava muito legal. Aí eu peguei e falei: "Não, dessa vez não vai ter ideia, eu vou tomar as rédeas aqui", tanto é que a gente vai fazer até uma economia também, aí não precisa pra produtora, arranjadora, eu mesmo faço tudo.
e escolhemos repertório, e nesse repertório do Luau, tem muito pouca coisa do Malícia, é só um medley que tem cantando 3 músicas do Malícia, e mais uma outra que acho que eu cantei, Tá na Procura, junto com umas 2 dos anos 90, que é uma participação do Claudinho de Oliveira com o Wagninho Negritude, que eu gravei 2 músicas deles e chamei eles para participar, eles toparam já de bate pronto. E eu quis fazer jus a esse trabalho dos compositores, cara. A maioria das músicas, são 12 músicas, então a maioria das músicas são músicas inéditas desses compositores das guias que eu venho fazendo. Porque eu pensei comigo, poxa vida, se eu vou fazer um trabalho de músicas inéditas, para que eu vou. E estou fazendo esse trabalho da guia dos compositores, estou vivendo o sonho desses caras, por que não dar oportunidade para eles e fazer jus realmente a esse trabalho que eu estou fazendo? Não só por isso, porque realmente eu gravei músicas boas mesmo, entendeu? E aí dentro dessa experiência, teve o cara chamado Rica Neves, que é lá de Campinas, cantor da melhor qualidade, e eu fiz uma música com ele. Ele é um negrão, jogador de futebol e tal, que já foi jogador, sabe, esses negrãozão. Aí ele pegou e falou, pô, meu, hoje eu não tô muito legal. Eu já tinha escolhido a música dele, né? Ele, hoje eu não tô muito bem, mano. Eu sofri um acidente, tô com a perna zoada aqui, tô meio tristão. Eu falei, então vou te dar uma notícia pra você ficar feliz, mano. A sua música a nossa música que chama O Livro é Pouco, ela vai entrar no Luau. Mano, ele falou, oi, sim. Foi ele que mandou o áudio chorando, tá ligado? Ele, oi, sim, você tá fazendo um neném de 2 metros chorar, não sei o quê. Pô, aí você vê essas vivências, cara, passa por essas coisas, e por isso que eu acredito muito nesse trabalho. Então a gente está divulgando, como eu disse, né, tá nas plataformas digital, você que está em casa assistindo nossa live, vai lá, curte esse trabalho, comenta, fala o que você achou, são músicas novas, porque viver só da história do Malícia não é legal, cara. Viver sempre regravando sempre a mesma coisa, sempre vivendo disso. Acho que a gente tem que lançar coisas diferentes, e hoje as plataformas digitais estão muito diferentes. O tempo todo tem que estar lançando coisas novas, né? E não para por aí, a gente vai fazer a segunda edição depois. A referência dos anos 90, a referência do Ilcinho Malícia, isso não vai acabar nunca. Mas você, né, tem um trabalho por trás de produtor e tudo. E esse trabalho, ele tem que ser sempre reconhecido, né, também, não é? Porque senão é aquilo, ó, tipo, meio que parar no tempo. Então você evoluiu em cima disso, você buscou, tanto que você, dos 5 anos, dos 10 anos, você ficou no Arte 5, você foi produtor, né? Sim, foram 5 anos de produtor musical lá. E hoje, e hoje fazendo esse trabalho com o pessoal autoral, inclusive a Rádio Estação 75, e assim, a gente tem um quadro chamado Vagão Livre, onde nós tocamos aqui só autoral, só o pessoal que não tá na grande mídia, que não tá tendo oportunidade, mas o cara juntou aquele dinheirinho suado para poder fazer uma gravação, às vezes não tá com uma excelente qualidade, né? Mas ele se esforçou para poder fazer, então a gente coloca aqui para tocar, fica na programação. Pô, mano, que bacana, cara. Esse é um quadro que ele toca praticamente de hora em hora. Então sempre tocam 2 ou 3 músicas, dependendo do horário, eu consigo encaixar até 3 músicas. Então sempre tá tocando a música de algum artista que não tá na grande mídia, o cara que tá buscando o espaço dele, porque foi lá, juntou suado aquele dinheirinho para poder gravar. Então eu falo que a Rádio Estação 75, na minha opinião, foi assim, foi fazer isso para poder ajudar essas pessoas, porque tocar só o que é sucesso é muito bacana. O que é conhecido é legal porque aí você vem uma audiência, mas mostrar quem tá lutando, quem tá correndo atrás, eu acho que isso é mais importante. Cara, se todo mundo tivesse esse pensamento, ia ser do caramba, porque tem espaço pra todo mundo, cara. Mas é que hoje é muito negócio, mano. Hoje é muito negócio, sabe? Então, mas enfim, boa, divulga mais isso aí, depois você faz um fly bacana, que eu posto lá nas minhas redes também pra fortalecer. Tem muitos compositores que me seguem lá, mas só que aí você vai ter que ter paciência que vai chover de nego aí chamando você aí pra colocar pra tocar, hein? Opa, viajou de bola. Ó, só para você ter uma ideia, tem um projeto aqui, eu sou daqui da Vila Missionária, né? Que chama Uhum. Projeto Movimento Criações, inclusive o Mitos faz até parte de vez em quando desse projeto aí. O pessoal tem cada coisa linda, e assim, cada canção, cada samba, Tem muitos estimbó por aí, cara. não tá com engravado, o que de nome, ou o que tá aí na mídia, sabe? E eu falo, cara, é muito importante isso. A gente vive uma parada muito louca também, Marcelo, que eu tenho consciência.
É que às vezes a pessoa vai falar, pô, o Vicente também só joga contra, só fica falando que não concorda com isso, não concorda com aquilo, né? Mas tem que ser sincero. Infelizmente, hoje, o próprio mercado, ele doutrina ali qual o caminho a ser seguido, qual tipo de música a ser seguido, qual o jeito de cantar que tem que ser. Por isso que às vezes acontece o que está acontecendo. Você vê muita gente cantando igual hoje, cara. E muita música igual, com a mesma melodia, com a mesma tudo ali, com o mesmo tipo de arranjo, né? Quando você coloca uma coisa diferente, a pessoa fala, ah, meu, mas isso aí não tem nada a ver, mano, ah, não curti não. Aí você canta uma outra que parece com aquela lá, ah, essa é legal. É porque as próprias pessoas não buscam coisas diferentes e acabam se acostumando com um tipo de música que a própria mídia. É, é, sumiu um pouco sua voz aqui agora. Sumiu a sua voz, assim, ó. Me ouve? Alô? Me ouve agora? É, a sua voz sumiu pra mim aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar continuidade aqui. Eu sei, assim, você acredita que o público, eles, do saudosismo dos anos 90. Pera aí, até mudar aqui e perguntar aí, não é isso não. Você acha que realmente o povo ele tá com saudade, como eu falei, né? Que a gente percebe que as pessoas com mais saudade dos anos 90, ou que eles querem algo mais genuíno, que hoje eles não estão encontrando? Que tá acontecendo? Você acredita que o público está apenas com saudade dos anos 90, ou existe mesmo um desejo genuíno de ouvir trabalhos com a mesma essência daquele tempo? Ah, eu acho que sim, cara. Tem. A galera sente muita saudade, mas foi como eu falei, quem sente saudade é quem viveu, né? Quem viveu a época. Agora, a galera de hoje em dia é, é só pesquisando mesmo para saber, para conhecer, parça. Só pesquisando, ele vai lá beber daquela fonte lá que tem muita coisa boa lá. Apesar que muitos sucessos hoje que a galera vem ouvindo são coisas dos anos 90, né? Mas é legal você ouvir lá como que era a gravação, que Pimenta tem colocado, as vozes que realmente cantou o sucesso. Hoje em dia, se um grupo que está estourado alugava uma música do Malícia, mano, ninguém vai falar que aquele sucesso é do Malícia. Vai falar que o sucesso é daquele cara que regravou. Verdade. E assim, o que que você vê hoje, imagina, em relação a essas inteligências artificiais? Tem muita gente compondo através de inteligência artificial. Até onde você acha que isso é benéfico e até onde você enxerga que isso pode ser prejudicial para a música da forma do geral, não só na questão do samba e pagode? Olha, a inteligência artificial, ela pode ser usada sim, de algumas coisas. Não, ela é boa para algumas coisas e ruim para outras, né? Tem muita gente ficando. Sim. Então, assim, tem que tomar muito. Travou? Travou. Agora voltou. Então, foi o que eu estava falando. Tá me ouvindo? Então, agora estou te ouvindo. Então, de estava lá, ajudar, mas também para prejudicar muita gente, pessoas que se converte, né, mano? Tem muita gente que não quer saber de influenciar, não quer saber de fazer mais nada. Hoje em dia, para você fazer uma música, você não precisa conhecer nada de música para fazer. Você vai lá na inteligência e fala assim: eu quero uma música que fala sobre isso. Aí a inteligência vai trazer a letra, e você vai, pega essa letra, eu quero que musicalize essa letra. Aí vai lá e o cara está cantando com a gente com tudo e fala: eu fiz uma música. Você não fez nada, cara. Desculpa. Não fez nada. Quem fez foi a inteligência artificial. Né? E aí não queira se enganar. Querendo falar que você é compositor, dessa forma não tem como. Compositor de verdade é aquele que faz que pensa, que escreve a letra ali, que tem um sentimento na hora para quebrar a cabeça, para combinar as poesias, para saber o que é uma parte A, uma parte B, uma parte C da música.
e que o cara que manja da harmonia também para chegar lá e colocar uma melodia, respeitando que a harmonia ou vice-versa, né. Na verdade, é aquilo que você quer ouvir, aí no final de vídeo pra você falar: "Ah, legal, é porque é isso aí". É isso, é isso, não. Ô senhor, pra gente também aqui a gente não se atrasar com os nossos horários, nossos compromissos, vou chegando aqui com a última pergunta para você. Quero antes disso aí, eu quero já também estar agradecendo essa oportunidade desse bate-papo. Foi um prazer imenso, cara, poder ter falado contigo, uma referência que eu tenho muito grande, tá? Eh, Poxa, eu gostaria de ter tido a oportunidade na época dos anos 90, ter ter conseguido esse bate-papo, né. Apesar de na época de grupo, tudo é uma correria, como você falou, era muito mais complicado, mas eu sou muito feliz, muito lisonjeado de poder fazer esse bate-papo novo com você e com tantos outros que estão me dando oportunidade. Semana passada eu fiz com o Gabu, fiz com o Joãozinho Carnavalesco, que foi de Originais do Samba, foi o Trio Mocotó, então assim, estou muito realizado com isso, o pessoal do Grupo Meia Maior sempre tá me dando uma força. Então, para mim essas referências, Beto Guilherme, então essas são referências para mim, são fantásticas, cara, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. E eu queria saber, assim, hoje, legado e futuro, o que o Ilcinho de hoje diria para o Ilcinho lá de com um menino com 15 anos, né, que sonhava com música e que o que você ainda deseja construir com o seu legado musical? É isso, música, Então, tá baixo, eu não tô te ouvindo, travou. travou de novo. É, E agora? acho que é o seu movimento. Aí agora melhorou? Melhorando. Então, eu falaria assim para o Wilsinho de 15 anos, pegar firme, estudar música, sabe, aí pra cima de estudar teoria, compor mais, de estudar. Eu falaria para ele estudar e estar preparado. Porém, eh, a gente não a gente não pode também crucificar o Wilsinho do passado, porque a vida é isso, é você aprendendo. Muita gente fala: "Ah, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje lá atrás", mas não ia ter. Porque a pessoa são na questão da música, a gente vê fala de Deu uma travada, esse finalzinho. Não. Travou, Ilcinho. Não tá indo. Será que o teu fone tá com a bateria baixa? E por isso que não tá captando? e agora, melhorou? Voltou? Voltou. Ah, então, estamos aqui fora do fone. E o legado que eu tenho, meu irmão, é o seguinte, é continuar gravando meus trabalhos, deixar tudo pronto, né, para as próximas gerações, porque eu acredito que tudo que a gente está fazendo hoje, ela vai perdurar. Então, daqui 30 anos, alguém vai ouvir lá, vai entrar na plataforma, vai entrar no canal do YouTube. Quem foi esse cara? Puta, que legal que ele fez. Né? É deixar esse. Ó, quem quer. Vamos pesquisar um pouquinho sobre a história desse cara? Pô, mas esse cara ele estudou, ele deu aula, ele ajudou um monte de compositor aí com as músicas. Pô, ele gravou trabalhos lindos que talvez na época não foram divulgados, mas aquele cara ali, aquela mulher, aquela pessoa
naquele momento ela ouviu, gostou e seguiu e começou a curtir aquilo. Esse é o legado que eu quero deixar. Show, que show. Ilcinho, deixa só as redes sociais aí para quem não conhece, né, o pessoal já ficar atento. Seguir lá, Ilcinho, cantor Wilsinho Soares, se colocar lá Wilsinho Soares em todas as plataformas digitais, você vai me encontrar lá, tá? Tem o negócio do Malícia lá, mas aí eu usava 2 nomes, era o Wilsinho Malícia, o Wilsinho Soares. Aí eu falei: "Eu vou colocar tudo o Wilsinho Soares para ficar uma coisa só". Porque às vezes a pessoa falava: "Mas você é o Wilsinho Soares que dá aula? É o mesmo que canta?", sabe? Ficava essa confusão. Aí eu resolvi colocar só o Wilsinho Soares para tudo, e porque o Malícia não vai sair da minha história, né. Então eu falei: "Deixa eu divulgar o Wilsinho Soares mesmo, a pessoa já vai saber quem eu sou". E agora é só colocar o Wilsinho Soares no canal do YouTube, plataformas digitais, Instagram, tudo. É só colocar o Wilsinho Soares que vai entender um pouquinho mais sobre a minha história lá, ou ver as coisas que eu tô fazendo. Tá bom, Marcelo? legal, Ilcinho. Mais uma vez eu quero agradecer. Eu não pedi pra você tocar música, cara, que eu prefiro, que a gente tivesse esse bate-papo mesmo, falar da sua carreira, da sua trajetória, as suas músicas. Eu vou já tô puxando aqui, vou colocar todas as músicas. Eu quero que você deixe 3 músicas atuais sua, de trabalho, que você falou desse trabalho novo, só para eu já deixar aqui já no esquema, para deixar aqui para os nossos ouvintes da Estação 75, Tá, eles pode colocar. curtirem todo esse trabalho fantástico seu, autoral hoje, nesse trabalho solo que você está fazendo, tanto de produção quanto de aula, o que que o Ilcinho está deixando aí no decorrer do tempo pra gente? Tá, pode ser mais de 3? Pode. Ó, coloca aí Dei Amor, Wilsinho Soares. Coloca Love Despedida, com o Wilsinho Soares, que é uma musiquinha bem pra frente, papo bem atual. Aí você coloca E Agora, do Luau do Wilsinho também. E a música que a gente vai estar lançando agora, que chama-se Um Livro é Pouco. Você pode repetir o último nome? Um livro é pouco. Um livro é pouco. E o audiovisual tá completo lá também, tá? Só colocar lá o Luau do Wilsinho e curtir todas lá e comentar, repostar, me marcar, que a gente vai interagindo junto aí, tá bom? Show de bola. Ilcinho, mais uma vez só quero agradecer mesmo, obrigado pela oportunidade, valeu pela paciência aí no começo, deu uns probleminhas aí na nossa live, mas cara, só tenho a agradecer, de coração, sucesso sempre, minha referência tá aqui, né, as referências em disco, em fotos de época de grupo, o que o Malícia representou para mim, o que o Sim como cantor representa para quem curtiu e curte pagode dos 90. Sucesso sempre, meu irmão, gratidão, gratidão mesmo, viu? Eu poderia em outra oportunidade poder recebê-lo aqui nos estúdios da rádio. Tá bom, obrigado. Deus abençoe você aí, a sua trajetória, esse trabalho bonito que você está fazendo, que é de deixar o artista expor quem ele realmente é, como ele pensa, isso é muito importante. E sucesso para você, meu irmão. Sucesso para vocês. Pode contar com a gente aí, porque deve vier. Forte abraço a todos que estão curtindo a live, que ouviu, que vai ouvir, que vai comentar. Muito obrigado. Tamo junto, meu parceiro. Vamos para cima. Só deixar um recadinho para te não esquecer, tem que deixar um abraço aí pro nosso amigo Dida Assis, né, que intermediou esse bate-papo aí. Um grande abraço. O grande compositor Dida também, com muita coisa legal aí. Então, Dida, um grande abraço aí, valeu, obrigado pela oportunidade também, que nos está nos ajudando, nos dando aí, indicando as pessoas, conversando aí, trazendo grandes nomes, tem o Gabo, agora o Wilsinho. Então, só tenho a agradecer, viu, meu irmão? Gratidão. Valeu, Dida, meu poeta. Tamo junto. Então é isso aí, gente. Ó, então fique ligadinho, muito bate-papo aqui com o Wilsinho Soares, ex-Malícia, com grande compositor, professor, maestro. E ó, como é, Wilsinho? Fala um pedaço pro pessoal lá. Olha o som pra te ver. Olha o som pra te ver. Mão são pra te tocar, braços são pra se abrir. Quando você chegar, anatomia. Show de bola. Valeu. Gente, ali a próxima, se Deus quiser. Espera um pouquinho.